Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde e estamos conversando com o padre Dirson Gonçalves, ele que é redentorista e está falando conosco sobre Corpus Christi, aquela festa, né, gente, da família, da nossa Igreja Católica, aquela festa do amor, da alegria, sobretudo da criatividade. Padre Dirson nos trouxe aqui no primeiro bloco também, que é sim a festa da solidariedade, porque existe alguns lugares no Brasil que as pessoas fazem o tapete, né, e ao lado colocam, né, as doações que são recebidas e são feitas, né, às pessoas necessitadas. E bacana isso também, padre, eu não sabia que isso acontecia e é bem interessante. Falamos também, padre Gerson, no primeiro bloco, acerca de como surgiu o Corpus Christi, né? Falamos um pouco também sobre a questão da Eucaristia. E a Eucaristia, padre, como surgiu? Então, daí a gente tem que voltar lá no tempo, né, de Jesus, no penúltimo dia de vida terrena dele, que foi Uhum. aquilo que a gente chama de Quinta-feira Santa, né? Sim. A gente celebra na Quinta-feira Santa, que foi a última ceia. Uhum. Então tem até aquele quadro, né, bonito, pintado da última ceia. Naquele dia, naquela noite, naquela ceia, naquela janta, foi que ele instituiu a Santa Eucaristia, quando ele estava ceando, né, com os discípulos, com os apóstolos, e ele tomou o pão, agradeceu ao Pai, depois disse aos discípulos: tomai todos e comei, né? Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Daí no final da ceia ele pegou o cálice com vinho e disse: tomai todos e bebei, isto é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos. Então, por que ele usa o verbo assim, este é o meu corpo que será entregue, este é o meu sangue que será derramado? Porque era véspera, ele já sabia que no outro dia ele ia padecer e sofrer e ser crucificado e tudo mais. Então, no coração dele ele já estava como se despedindo dos discípulos, dos apóstolos. Eu vou me entregar, eu vou padecer, eu vou sofrer, mas é por vocês e por todos. Por isso que ele diz assim: tomai todos e comei, este é o meu corpo que será dado por vós e por todos. Né? Ele inclui toda a humanidade. Por isso que a gente diz: Jesus salvou a humanidade na sua entrega na cruz. Então, naquela última ceia, ele quis deixar isso pronto já. Isso aqui é meu corpo. E existe a missa hoje por causa daquela última ceia, quando ele disse assim: fazei isto em memória de mim. Toda vez que a gente vai à missa, toda vez que você vai à missa, você está lembrando, fazendo memória daquela noite em que Jesus se despede da gente, sabendo que ele ia padecer, mas ele ia ressuscitar para nos salvar. Então ele pede: fazer isto em memória de mim. Naquela noite, então, ele, ele cria isso, né, que a gente chama de missa Uhum. hoje. Ele institui a Santa Eucaristia, que é o corpo dele, vivo, Uhum. e ele cria também a figura do padre. Por quê? Porque é o padre, é o discípulo dele, que vai fazer com a comunidade memória daquilo que ele fez. Por isso que na hora da consagração, no altar, na hora da Santa Missa, é o momento mais lindo, assim, mais profundo, que o padre, ele está ali in persona Christi, ou seja, ele naquele momento é a pessoa do Cristo presidindo a missa como se estivesse na última ceia. Tomai todos e comei, repete as mesmas palavras de Cristo. Então é ali que nasceu a Eucaristia, na Santa Ceia. E toda vez que a gente vai à missa, a gente faz memória daquilo. E a gente revive, e ele se torna de novo corpo e sangue, a gente se alimenta, e é por isso que a igreja vive da Eucaristia. Se não existisse mais Eucaristia ou missa, acabaria a igreja. E assim, padre, se a gente parar para pensar o que nós estávamos falando no bloco anterior, acerca das pessoas, né, que não focam, né, que estão ali, mas está no celular, está na missa, mas está no celular, não é raro a gente ver isso, Uhum, infelizmente, sim. né? Ou então é mais interessante tirar a foto, né, do padre que está É, ali. Então, perde esse momento, até porque é o mistério da fé, como fala, isso. né? O padre fala lá, eis o mistério da Eis o fé. mistério da fé. Se a gente se aprofunda nesse silêncio, né, nesta fé e neste acreditar daquele momento, Jesus está presente, Uhum, né? E a gente com vai perder certeza. esse momento da presença de Jesus. Poucos minutos atrás o padre diz: o Senhor esteja convosco.
E todo mundo confirma, ele está no meio de nós. Depois o padre diz, eis o mistério da fé. O que é o mistério? Não é algo visível, palpável, que tem cheiro, que tem gosto. O mistério é mistério. Se você não entra no mistério, você não consegue desvendar o que é o mistério, entendeu? Ele continua longe de você. Quando fala assim, eis o mistério da fé, você tem que falar assim, Deus, me ajude a mergulhar nesse mistério, sentir a força desse mistério e tomar posse de tudo que esse mistério da fé pode fazer comigo. Por isso que a gente volta sempre na mesma coisa. Precisa concentração, precisa estar focado no que está celebrando. Senão você faz mecanicamente, né? Você não faz de forma ritual. Exato. E a missa não é ritual. Não é ritual. Não é. Tudo tem o seu significado a partir da fé. Exato. E quando a gente tem a exata noção disso, a gente percebe a grandeza do amor de Deus por todos nós, não, padre? Sim. E por isso da importância também da catequese, para ensinar nossas crianças nesse sentido de cada passo, de cada momento, de cada estudo, não? Sim. A catequese, as famílias, né, em geral, a catequese e tudo mais, tem essa missão grandiosa de ensinar os pequenos e os jovens e tudo mais a ensinar o que é, como que se faz a relação com o sagrado. Né? Às vezes eu vejo assim que nem os pais conseguem fazer, mas assim é tão bonito quando você percebe a consciência de que está em lugar sagrado. Você entrou numa igreja, qualquer igreja, você está pisando em solo sagrado. E daí o seu comportamento muda, você fala moderadamente, você respeita as imagens que tem ali dentro, você respeita o sacrário que é o centro daquela igreja. Então, se você passa em frente ao sacrário, né, o mínimo que você deve fazer é pelo menos uma reverência, porque ali está o seu Deus, né? Ali está o seu Deus. Então, se puder fazer uma genuflexão, né, que é colocar o joelho no chão e se inclinar, mas se não puder, se tiver com algum problema, alguma coisa, com pressa, faz pelo menos uma reverência, porque ali está o centro de tudo. Então, as crianças vendo a gente fazer, elas aprendem essa prática, né, de fazer também. E não fazer por fazer, mas falar assim, nossa, aqui é o lugar mais sagrado que existe. Quando eu celebro missa com criança, eu gosto de falar assim, olha, tem sabe a missa das crianças lá, padre? Tem, domingo às 10. Domingo às 10 é a missa das Enche de crianças. crianças. Eu falo assim, aqui é o lugar mais sagrado que existe. Por isso que todo mundo que vai subir esses degrauzinhos aqui, para ir ali no altar e no sacrário, a gente ou ajoelha ou faz reverência, né? É um lugar sacratíssimo aqui em cima. Por isso que tem o sacrário, né? Que está ali, sacratíssimo. Então, a gente precisa falar disso, Precisa. né? Porque senão... É preciso. É fundamental que se fale. Eu fui, esses tempos atrás, numa missa, numa comunidade que eu nunca tinha participado, me convidaram, eu fui lá. E foi a coisa mais linda que nesse momento da comunhão, né, houveram, né, os adultos foram, e as criancinhas, os pequenininhos, fizeram com um pão. Ah, sim. E eu fiquei observando a alegria, o silêncio, né, e o foco que aquelas crianças tinham, padre, com aquele pão que estava recebendo da mão do padre, assim, e o amor que aquelas crianças expressavam. E é tão importante isso para que elas saibam, porque elas realmente vão crescer sabendo que não é ritual, que missa não é ritual. Exato. Né? Que é mistério, que é fé e que cada momento da missa tem um significado para nós católicos, não? Exatamente. Que coisa mais linda. É um grande... você entrar naquilo que é mais divino, né, que existe. Você está dentro de uma igreja ou numa celebração eucarística, você está dentro do mais divino que existe. Eu digo assim, que é como você entrar numa nave, subir aos céus e contemplar e ver tudo que existe no céu, no paraíso, depois desce da nave e volta para a sua vida, para o seu trabalho, para a sua família e tal. Mas volta diferente, porque você foi no que há de mais divino que existe. É os olhos, né? Colocar os olhos certos naquele momento, né, padre? A gente está falando, assim, de questão romântica. Nós não estamos falando de romantismo. Não, nós estamos falando de fé, nós estamos falando de mistério, nós estamos falando do amor do Pai por nós, né? E a impressão que dá é que está todo mundo ali agitado e ele está ali,
não de braços cruzados no sentido de que não está fazendo Uhum. nada, mas da calma, da paciência, olhando. Olha, filho, tão agitado. Eu estou aqui e meu filho tão agitado, Lembra não é? aquela passagem bíblica de Marta e Maria, né? É. Jesus foi na casa delas, eram duas irmãs, e Marta agitada, fazendo, limpando. Era importante limpar a casa e fazer as coisas. Mas daí Marta ainda fala assim, mestre, a minha irmã está sentada aí com o senhor, e eu estou aqui trabalhando, o senhor não vai fazer nada, falar para ela vir me ajudar? Daí Jesus olha para Marta e fala, Marta, Marta, você está muito agitada. Maria escolheu a melhor parte. Eu acho que Jesus deve, na missa, assim, olhar para a comunidade e falar assim, comunidade, vocês são muito agitados. Mas é Né? bem isso. Padre, como é que nós devemos nos preparar para a solenidade de Corpus Christi? Então, é primeiro tomar consciência de que é uma grande festa, né, que é a festa central da nossa fé, da nossa igreja. Depois, que é uma manifestação pública daquilo que é o mais importante para a gente, para nós, católicos, né, corpo de Cristo. E depois preparar assim com um espírito bom, sabe? Você ir lá, se você nem foi ajudar a fazer o tapete, mas pelo menos ir lá contemplar o que foi feito e principalmente participar da missa, porque é o momento, né, alto assim da festa de Corpus Christi, que é na missa que a gente percebe por que existe o corpo de Cristo. Né? Faz memória de que ele se entregou por nós. E sabe o que eu acho tão lindo assim, Padre? Eu digo lindo porque é no sentido de união, de integração e de que Deus é um só. Sim. Muitos irmãos evangélicos vão, não é? E porque eles são evangélicos, é igual, é a mesma coisa. É o jeito de fazer a homenagem que é mesmo. E fica muito bonita a festa do amor, realmente, né? São irmãos e irmãs. Padre, deixa uma mensagem para quem está nos assistindo sobre a importância do Corpus Christi em nossa vida. Então você que está aí nos assistindo, espero que você tenha gostado do programa de hoje, espero que tenha esclarecido para você o que é Corpus Christi, o que é a Eucaristia, o sentido de tudo isso na nossa vida. Eu desejo que esse Deus presente na Santa Eucaristia toque o seu coração, a sua alma, a sua vida e saiba que Ele é a força que você precisa para viver e para ser feliz. Acho bonito uma passagem que Jesus diz assim, Pai, eu quero que a minha alegria esteja neles para que a alegria deles seja completa. Foi no Evangelho há poucos dias que a gente viu isso. Então, deixa isso fazer parte da sua vida, é um momento de alegria, é uma festa. Então se prepare bem, participe na sua comunidade da preparação e no dia vai lá, corpo, Muito obrigada mais uma vez pela participação aqui. Muito bom ter a senhora aqui falando, né, sobre algo tão importante da nossa fé católica, não é tão importante para cada um de nós, né, Padre? Obrigada mesmo, querida. Olha só. E você também quer participar aqui no Viver com Fé e Saúde, dando sugestão de pauta, assim como foi, né, em relação ao Corpus Christi, que embora já estivesse pautado, houveram pessoas que pediram, queremos falar sobre Corpus Christi, quem que nós poderíamos chamar, que não o querido Padre Dirson também para falar conosco sobre algo tão importante para todos nós, não é? Você pode ligar no 3349-1015 em horário comercial e fazer a sua sugestão de pauta sobre o que você gostaria, que assunto você gostaria de ver aqui no Viver com Fé e Saúde, tá bom? Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.